Estou muito feliz hoje, tá, galera? Porque eu comecei aqui no blog oficial do Café Vira Página. Eu não sei se vocês têm acesso. Bom, de qualquer maneira, então vou começar aqui que eu estou bastante feliz, tá? Hoje é dia 27 de janeiro do ano de 2026. Meu nome é Fabiana e eu estou aqui nessa live. Eu não sei se vocês, entenderam o título ou não, tá, mas para quem me acompanha, acompanha a via crucis da minha vida, tá, ainda que eu não seja cristã, eu tenho carregado uma cruz para e pelos cristãos, por conta dos assédios que eu tenho sofrido durante anos e anos seguidos, diversas tentativas que eu fiz de pedir ajuda, todas elas foram esgotadas. Meu computador agora está fazendo um barulho ainda mais atípico, eu estou com medo, tá, de cair a conexão. Mas de qualquer forma, eu acho que eu não vou estender mais o meu trabalho para além desse vídeo não, ok? É provável que eu interrompa meu trabalho dentro dos próximos dias, por motivos extraordinários, mas vocês ficarão sabendo de qualquer maneira, porque eu farei questão de filmar tudo, para que essa performance seja, também como artista performista que eu sou, tá? Para quem não sabe, meu trabalho também é uma performance, não é uma performance, num teatro, num público, mas é um tipo de performance que eu encontrei para também, conseguir me expressar, de forma artística, e não violenta, tá. Em nenhum momento eu usei de violência na minha vida para fazer nenhum tipo de performance, mas, o lugar onde eu estou é um lugar onde a mulher não pode gritar por socorro. Eu estou numa cidade que está me enxotando, me assovalhando de um lado para o outro e nada é feito. Eu não posso me defender. As pessoas dizem: "Ela gritou, ela tem que sair. Ela gritou, ela tem que sair". E pronto, fica por isso mesmo. Eu em momento algum posso explicar o que está acontecendo. Tem um homem atrás de mim, tá? Eu fui atropelada, eu estou com dor. Eu trabalho o dia inteiro, eu faço peças de agora eu estava me dedicando mais especificamente à escultura, porque eu gosto muito de escultura, eu trabalho com isso há muito tempo, tá. Todas as minhas esculturas, as esculturas que eu fazia, todas foram jogadas fora numa dessas mudanças que eu fui obrigada a passar, né. Então todas essas minhas pecinhas e como eu nunca, superestimei as minhas obras, então eu acabava dizendo assim: "Ah, deixa pra lá, né, depois eu vou resolver. Ah, não vale nada, é de barro, né, era argila, então que importância tem, né, quem sou eu para querer, eh, alguma coisa nesse sentido, tá?". Então, nessa de ficar sempre, passando com a arrogância dos outros, porque, assim, minha família, ela precisa ser bem vista, tá, ela não pode ter uma falha, então me afastei da minha família, porque eu sei que eu sou um problema familiar, eu falo alto, eu não sei me comportar, tá. Então não sabendo me comportar, eu não posso ficar perto deles, porque eles sentem vergonha de mim, eles têm medo de perder o emprego, coisas desse nível, assim, sabe. Coisas bastante que eu olhando assim, eu sinceramente eu tenho pena delas, da família inteira. Tenho mais pena ainda da minha filha, que ela está sendo submetida a esse tipo de criação, que eu jamais, quis submetê-la, tá. Pelo contrário, eu sou uma pessoa muito simples, sempre quis que a minha filha, eh tivesse realmente uma vida simples, no sentido de contato com a natureza, sem dar muitos valores a bens materiais. Isso nunca foi uma prioridade, nem para mim, nem para meus pais. Meus pais nunca priorizaram o lado material da vida, tá. Então, sendo assim, eu sou essa artista, eu trabalho com escultura, eu trabalho com performance, são performances, mais introspectivas, tá. Eu não sei é porque aqui no Brasil as pessoas não têm hábito de consumir esse tipo de cultura. Então essas performances, eu faço num nível artístico um pouco,
É mais fechado, tá. Eu tento, não fazer em público. Eu faço performances dentro da minha casa, assim como eu fico dançando balé aqui sozinha, entendeu. Tô dando um exemplo idiota só para as pessoas entenderem o que que é. Então seria uma performance até mesmo no sentido, pra mim, entendeu. Eu me amo, tá. Então eu gosto de fazer a minha arte primeiro para mim, depois para vocês. Óbvio que eu adoro que quando as pessoas gostam, quando as pessoas acham legal, tá. Mas eu me coloco na posição de que eu valorizo a minha arte. Se eu não valorizar o meu trabalho, quem é que vai valorizar? Eu lamento muito que no Brasil as pessoas não saibam reconhecer uma performance, as pessoas não sabem o que que é, tá. E o meu objetivo aqui, como eu estou morando numa casa que tem um espaço bem grande, agora não vou poder mais, porque os nazistas conseguiram exatamente o que eles queriam, me expulsar daqui de novo como uma cadela, e inclusive eles me chamam de cadela, botaram até um apelido para mim, com o nome de uma cadela, eu não sei qual é exatamente, mas enfim, esse trabalho que eu faço é um trabalho introspectivo, é um trabalho que eu tinha como objetivo, como roubaram meu celular, e foi o primeiro celular que eu consegui comprar com o meu próprio dinheiro, tá, porque sempre foi meu marido que dava, ou alguém que dava, porque eu não conseguia trabalhar, porque eu cuidava da minha filha. Esses anos todos eu estou sendo impedida de trabalhar. Aliás, essas minhas mudanças, elas impactam diretamente no meu trabalho, tá. Porque quando eu estou, conseguindo construir alguma coisa, vem alguém e me atropela, como eu passei por isso aqui, tá. Então, inclusive eu ia até trazer umas peças para vocês verem, de uns trabalhos que eu tinha feito aqui nessa casa, por conta do espaço que eu estou conseguindo, pra poder realizar essa voltar para a escultura, tá? Que entre o desenho, a pintura e a escultura, eu não assim, eu não tenho um preferido, eu amo todos. E o cinema também, para mim o cinema é como se fossem esculturas andando, entendeu? E falando, esculturas, porque ficam na nossa mente aquela fotografia daquele momento, né, o cinema é um local, onde essa onde a ai, como é que se diz? Onde o ai, caramba, tem uma palavra que é muito usada em filosofia. Onde a transcendência do humano, ela consegue colocar a obra, o objeto artístico dentro de nós, exatamente como uma escultura, tá. Eu vejo dessa forma o cinema em si, tá, como uma escultura viva, tá, de um fenômeno. Você consegue inclusive, no cinema, você não se limita à escultura em 3D, né, a esculpir aquilo, você, agrega valores que vão para além do fenômeno que está embutido no discurso artístico intrínseco à obra, tá. Tanto é que esses valores no cinema, eles se amplificam, porque como o trabalho, ele não se limita só à obra do autor, ele se estende, por exemplo, a todo o elenco, tá. Eu estou falando isso agora porque eu estou pensando muito no Agente Secreto. Então, como ele não se ele depende dos atores, né, ele depende dos figurinistas, ele depende do cenário. Então esses valores todos que são agregados à obra, é como se fosse uma escultura, amplificada milhões de vezes através, do tempo e espaço, tá, do espaço dali, né, onde a obra está contida, o espaço para onde ela é disseminada e o tempo durante o qual ela vai não apenas durar no planeta, né, através da sua manifestação, quando transmitida, mas dentro de nós como um fenômeno transcendental à nossa própria ideia ou à nossa própria, noção artística. Não sei exatamente agora encontrar as palavras, mas eu tenho pensado bastante nisso esses dias, por conta desse valor, o qual eu consigo agregar a não só a minha
a minha arte, mas a todas elas. E por que que eu falei no cinema agora? Porque, como eu disse, eu sofri muito tempo de violência patrimonial, violência não diretamente, e não necessariamente uma violência, que foi por motivos assim, que meu marido queria ser muito violento comigo. Não era isso, foi porque a situação a qual eu e ele estávamos sendo submetidos levou como consequência que eu sofresse a maior violência de todos e a minha filha ainda uma bem muito pior, tá. E pessoas se utilizaram desse espaço de violência que a gente estava fazendo, aliás, elas infringiram essas violências sobre nós, para que nós ficássemos vulneráveis, para que minha filha, pudesse ser usada de forma muito mais fácil do que aquela com a qual, se nós estivéssemos bem de vidas, poderíamos ter garantido a sua proteção à época, tá bom? Porque se eu, por exemplo, eu sempre trabalhei muito, nunca fui uma pessoa de ficar parada, meu marido também, tá, meu marido era um trabalhador e um excelente profissional e muito responsável, extremamente responsável, tá. Então isso tudo que aconteceu, apesar dos problemas que ele tinha de saúde, ele nunca, foi uma pessoa de ficar faltando trabalho, essas coisas começaram a acontecer quando pessoas, agora eu entendo, né, que estavam interessadas em comercializar o corpo da minha filha, começaram a perceber que meu marido e eu tendo dinheiro, com a gente tendo dinheiro, isso não seria possível, tá? Porque nós íamos conseguir fazer uma denúncia bastante importante, nós iríamos conseguir meios para nos mudar de uma cidade para outra, como nós já víamos fazendo dentro no Rio de Janeiro, tá? Em diversos bairros pelos quais nós passamos, e agora que eu estou sofrendo, depois que ele faleceu, eu não tenho mais a sua ajuda. E a minha família, como ela já está submetida a esse processo de gaslighting, eles não conseguem entender que isso também é uma violência que está sendo acometida sobre elas mesmas, ok? Então, sendo assim, eu tenho gravado essas lives meio que no desespero, meio que já sem nenhuma esperança de que alguém vai me entender, mas querendo fazer o registro, porque eu considero o meu trabalho um trabalho importante, tá? Eu sou uma pessoa que me coloquei agora, vou me colocar para sempre nessa posição por conta disso. Mas eu acho que, assim, nós temos um limite, né, o nosso corpo ele tem um limite. Eu confesso que eu estou bastante cansada, eu não tenho mais apetite, tá, eu não consigo mais comer como eu comia. Eu estava muito feliz, porque eu vim para essa casa, tem um espaço enorme, eu estou conseguindo fazer vários objetos de arte. Aliás, deixa eu pegar para vocês verem, só um minutinho. Eu ia fazer, eu ia trazer os objetos, mas como uma exposição virtual. Aliás, eu tinha ideia de fazer uma exposição aqui dentro, tá. Uma exposição simples, nada demais, exposição assim até para família, amigos, tá, não que fosse, exposição, mas não é isso não, é porque quando o artista fala em exposição, ele quer expor o seu trabalho, tá. Inclusive eu convidei a minha mãe, mas ela acho que ainda não teve tempo para isso, então eu não tive a oportunidade de mostrar para ninguém. Minha filha que viu uma das minhas peças e achou nossa, muito bonito. E minha filha está acostumada, porque ela me viu durante toda a infância dela, sempre trabalhando nesse sentido, ou dentro de casa, ou construindo alguma coisa. Eu, apesar de me auto-intitular, anarquista, como é o meu nome, Fabien Anarchiste, tá, que em francês significa anarquista, eh eh eu opto por construir, tá. E essa minha exposição que eu pretendo fazer, tá, seria, por conta, de tudo que tem acontecido agora, no mundo, tá, porque nós vemos destruição, a destruição e a destruição. E uma imagem que não sai da minha cabeça, eu não sei como é, assim, para vocês, ficar vendo essas imagens, ficar vivendo isso, porque para vocês que moram aqui em Petrópolis, eh, que nunca saíram daqui, que nunca moraram numa favela, é fácil achar que esses conflitos estão muito distantes, tá. Mas nós que moramos no Rio de Janeiro, beijo pessoal do Rio, beijo, muito obrigada a todos. Nós sabemos, que nós, tivemos contato com essa violência diariamente. Isso não é novidade para nós, isso nunca esteve longe de nós, tá. E olhar para um lugar destruído,
cheio de tiros, lugares onde existem olhar e ver só escombros, onde antes existiam cidades. Isso para a gente também é natural. Afinal, as nossas favelas, elas nunca sequer chegaram a ser cidades onde uma moradia saudável, plenamente saudável, pudesse ser construída. As nossas favelas, elas são erguidas em cima de escombros, tá? Escombros de dor, são os escombros das vidas destruídas daquelas pessoas que ali têm que conviver com a violência todos os dias, tá? E juntando os pedaços dos escombros que essas pessoas conseguem sobreviver e respirar, tá? Ainda que esses escombros não configurem arte, mas é uma arte de viver, tá? É uma arte de viver cada dia com um pedaço de lixo se transformando em um pedaço da parede da casa, tá? É um buraco de tiro que você tem que tapar com a argamassa, com o resto da argamassa que você tem ali, ou que você tem que pedir para o vizinho para poder tapar aquele buraco, tá? É dormir sem uma laje sobre a sua cabeça e não saber se a bala perdida vai vir de cima, porque um bando de babacas está atirando para o alto e a chuva de balas vai cair na sua cabeça, caso você não tenha uma laje em cima da sua casa, tá? Então, nós que moramos no Rio, nós que tivemos o contato com essa violência, nós sabemos o que é viver dos escombros, nos escombros, pelos escombros e dos escombros, tá? Então, isso que está acontecendo, isso pode ser uma grande novidade para todos vocês, mas para mim não é, tá? E eu sei o que está próximo, o que está chegando aqui. Essa onda nazista, ela está vindo para ficar, tá? Não apenas aqui, ela já está lá nos Estados Unidos, e eu convivi com isso, porque eu estive lá há mais de 20 anos atrás. Eu senti na minha pele como um mexicano se sente quando ironicamente abordado por qualquer motivo que seja dentro da sua própria cidade, ainda que esse mexicano trabalhe 1000 vezes mais do que um estadunidense nativo, tá? Ou não, porque esse pensamento também ele já é característica da supremacia branca e esses estadunidenses que estão envolvidos nisso, gente, eles não têm uma educação, uma característica que eu percebi, uma educação de excelência, como nós temos aqui no Brasil. Tá? Eles não sabem sequer o que é a linha do Equador. Eu fiquei quando eu estive nos Estados Unidos, eu e minha irmã, nós ficamos na casa da minha tia, meus tios moravam nos Estados Unidos. É que eu não gosto de ficar trazendo muito detalhe da minha vida pessoal para cá não, tá? Então só vou falar isso para vocês entenderem, mesmo porque eu não sei se a minha tia vai achar muito bom, mas eu acho que ela não se importa não, né? Não tem nada demais, é só isso aqui mesmo, tá? Então foi uma experiência maravilhosa que eu amei, que eu nunca saiu da minha cabeça. Já trouxe aqui diversos momentos, sobre isso, mas eu vou trazer isso que é importante agora, tá? Que dialoga com isso que eu estou falando com vocês. Então, isso as nossas vizinhas, perdão até porque, a vizinha da minha tia na época era uma parente do ex-marido dela, tá, então é uma coisa meio chata de falar, mas eu acho que não tem problema também, porque não é nada demais. Eu estou fazendo uma crítica social, não a pessoa, coitada, a pessoa eles não têm culpa, tá, não tem culpa, porque já é o sistema que é configurado dessa maneira. Então, ela perguntou: "De onde vocês são?", né, perguntou, a gente conversando com ela, minha tia nos apresentou. Aí na situação, aí ela perguntou, né, ela é muito simpática, uma pessoa muito muito legal e tal, perguntou da onde nós éramos, a gente falou do Brasil, ela: "Ah, mas onde é que fica o Brasil?". Aí eu falei, né, na América do Sul, embaixo da linha, ela: "Ah, onde é a América do Sul?". Eu: "Embaixo da linha do Equador". O que que é a linha do Equador, né? Então, sabe, então você percebe que, assim, claro que é ignorância, mas ninguém tem a obrigação de saber onde é a América do Sul, não tem, gente, tá? Isso é preconceito. Se falar, eu não estou falando dela, estou usando isso como exemplo só para conseguir fazer entender do que se trata o assunto que eu estou falando, tá? Jamais para fazer uma crítica pessoal a ela, mesmo porque ela era uma trabalhadora também, talvez, e não tivesse nem tempo ele já tinha filhos pequenos etc. Então não interessa o motivo, então porque a pessoa não quis aprender, dane-se, é problema dela, tá? Quanto a isso não tem nada a ver. Mas o que eu estou querendo dizer
é que esse espaço de ignorância é que foi substituído pelo que nós estamos vendo agora, tá? É dentro desses espaços que essa onda nazista vem. Tanto é que a própria polícia do ICE não sabe diferenciar entre quem é cidadão nativo e quem não é, tá? E não existe como você diferenciar, porque rostos, hoje em dia, num mundo globalizado, você pode ter o rosto de tudo quanto é lugar e ainda assim você ser um nativo. Isso é um grande preconceito, achar que você vai encontrar o rosto daquele local, tá? Obviamente que o mundo já está globalizado, mas não totalmente, é, mas não totalmente, como é que se diz? É como se fosse misturado, não é misturada a palavra, mas não está ainda totalmente, não estamos totalmente, ainda estamos no início da globalização, do início para o meio, tá? Ainda não chegamos no auge da globalização, que seria um mundo totalmente, gente, a palavra, caramba, é, é, um mundo totalmente, totalmente sem, totalmente misturado e interracialmente, que eu digo, tá? Eh, Nossa, esqueci totalmente a palavra para isso. Tem uma palavra, obviamente, mas agora não me vem à cabeça. Tá, então a gente ainda não está, então, mas por que que eu estou dizendo isso? Porque em alguns lugares você vê que as características, que eram, naturais daquele local, elas ainda prevalecem, então por isso você consegue identificar, por exemplo, dando exemplo aqui, um caucasiano europeu, entendeu? Lá naquelas regiões, Suíça, Alemanha, Noruega, ainda existem um grupo de pessoas que mantém aquelas características nativas, entre aspas, tá, porque existem muitas características nativas, mas a maioria dos nativos tinha aquela característica no início das suas origens. Então essas características ainda, em alguns territórios do mundo, ainda prevalecem até hoje, tá. Eh, Nós ainda não estamos totalmente, é, gente, que horror essa palavra ter sumido da minha cabeça, mas não tem problema, tá? Mas enfim, então nós conseguimos perceber essas características. E isso também é um espaço onde a supremacia branca consegue crescer ainda mais, porque eles acreditam que por eles apresentarem, você percebe que esses policiais geralmente têm características brancas, tá? De brancas a caucasianas, tá? E eles procuram essas características nas pessoas, mas parece que nem isso mais está sendo suficiente para frear esse tipo de conduta, de violência. E eu li uma coisa extremamente interessante hoje, no Substack, que fala da aleatoriedade, que a aleatoriedade ela é necessária também no processo de infringir o medo, tá? Da condução do medo à população. Por quê? Se você só atacar, uma população, que tem só, por exemplo, só os latinos, ainda que eles que o alvo preferido sejam os latinos, mas atacar só os latinos não causa tanto, não deixa as pessoas numa posição de tanto medo quanto quando eles começam a matar pessoas que apresentam características semelhantes às suas também. Isso causa ainda um medo ainda mais, esse medo ele é mais fácil de ser manipulado do que apenas o medo, que quando você atinge só uma parte da população, tá? Então, então esse sistema ele está prevalecendo em todas essas brechas, que nós encontramos dentro da nossa sociedade. Por isso, o meu trabalho aqui, depois que eu fui atropelada, que eu falei: "Não, agora chegou no auge, do auge do que podia acontecer comigo. Eu estou vendo que essa violência agora, ela não vai só se limitar ao meu espaço e nem porque, nem à minha pessoa. Eles estão usando a minha pessoa, me desmoralizando, acabando comigo, tá, para me fazer passar por um moedor de carne e fazendo com que minha família acredite de que todos os meus gritos de socorro foram algumas manifestações de loucura, como se eu tivesse algum quadro de esquizofrenia a ser tratado, coisa a qual eu nunca tive.
tá? Não tenho nenhum tipo de diagnóstico e felizmente nunca sofri de tal, de nenhum problema parecido. Ainda bem, né, ainda bem, eu sou muito feliz por isso. Pelo contrário, eu tô a minha sanidade mental é totalmente, eh eh totalmente garantida pela minha saúde, tá, pela saúde do meu corpo. Eu corro, eu pedalo, eu crio meus objetos artísticos, eu faço vídeo, eu escrevo, entre outros, tá. E agora com esse canal para fazer, o meu trabalho como ativista ter uma voz mais amplificada, porque eu fazer as minhas performances aqui, e eu sou meio que envergonhada ainda para isso, para performance de corpo, eu sou muito envergonhada, tá. Eu sou muito tímida, então, então eu faço geralmente para mim mesma, mas como eu estava falando para vocês o meu objetivo, em relação ao celular, que eu entrei toda nessa conversa da violência patrimonial, o meu objetivo era fazer essas performances e trazer, colocar no formato de um vídeo, não necessariamente filmando tudo, mas, fazendo que essa performance, eh presencial, pudesse se adaptar a uma performance, dentro de um vídeo, dentro de um espaço. Ainda não sei, porque ainda não trabalhei, não tive tempo de trabalhar e provavelmente que não terei, porque estou sendo mais uma vez enxotada como uma cadela, né, como, todas as vezes que eu fui dentro dessa cidade, tá. Agora, me sugeriram sair da cidade também, tá, além de além de eu ser enxotada de um lado para o outro, as pessoas agora querem que eu saia da cidade, eu devo estar incomodando bastante, né. Alguém aqui deve ter feito uma merda muito grande para querer me ver bastante longe, tá. Mas, quem sou eu para reclamar, né. Eu tenho que agradecer, porque eu fui atropelada. Desculpa, atropelador. Pô, desculpa, porco que tá em cima da minha casa, não me deixando dormir para me estuprar pela manhã. Me desculpe você, tá, você me desculpe, mas é que eu queria viver sem sentir dor, tá. Foi mal aí, cara, foi mal. Da próxima vez eu seria atropelada, não me gente, quando vocês for me verem sendo atropelada, não me ajuda, por favor, não me ajuda. Me deixa largada lá, para que o carro passa por cima e eu vou, por favor, tá. Não me ajuda, da próxima vez deixa que eles me façam o que quiserem comigo, porque já tinham quebrado a minha perna, tá, eu namorei o cara e ele quebrou minha perna, ele me espancou tanto no chão, que ele não só quebrou a minha perna, como a minha cabeça tinha tanto hematoma, porque ele me jogou no chão, ele começou a me socar, socar meu estômago, socar minha barriga. Eu comecei a resistir, resistir, mas chegou uma hora, ele era muito forte, ele me jogou no chão, me chutava, 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 me chutava muito, e aí nesses chutes que não se limitaram à minha perna, eu sou uma pessoa branca, tá, a minha panturrilha, ela ficou preta, preta, não ficou roxa, ela ficou preta de tanto chute que eu levei, até ele quebrar minha perna. Então, e não bastasse isso, ele nesse chute, eu protegia sem cabeça, mas mesmo que eu protegesse, ele continuava chutando a minha cabeça, chutando, chutando. Tanto é que passado 1 ou 2 dias, eu fui passado 1 ou 2 dias não, fui para o hospital, tive que engessar a perna, e em sequência, eu fui no salão, né, pra fazer o cabelo, para ver se eu conseguia sair daquela situação de desespero que eu estava passando, tá, pelo menos psicologicamente, né, para ver se eu melhorava. Quando eu fui no salão, que a cabeleireira é muito legal, a época, não me lembro o nome dela, perdão, mas ela morava lá na Rua Araguaia, tá, na Rua Araguaia, em Jacarepaguá. Ela foi lavar minha cabeça, eu não aguentava, porque eu nem sabia disso, porque eu ainda não tinha sentido. Eu sentia penteando, assim, doía minha cabeça um pouco, né. Eu: "Poxa, tô com dor de cabeça", foi do espancamento. Mas quando ela começou a lavar, assim, que ela fazia, essa massagem no couro cabeludo, olha, foi uma dor insuportável, das mais insuportáveis que eu senti, de tanto hematoma que tinha embaixo do meu cabelo. Ele teve o cuidado de me chutar só no couro cabeludo, para não marcar meu rosto, tá. Ele marcou a minha perna e disse que eu sofri um acidente, tá, à época. Então foi assim que aconteceu. Esse foi um dos primeiros episódios de extrema violência a qual eu fui submetida. Houveram outros em sequência, tá.
mas eu não sei se eu vou ficar falando aqui não, porque hoje eu estou estreando no meu Substack, que eu não sabia que eu poderia estrear, mas, eu estou estreando aqui no Substack, no meu blog Café Vira Página, ok? E eu estou muito feliz de ter podido fazer essa transmissão ao vivo, eu não sabia nem que era possível ainda, eu já tinha tentado pelo celular, mas eu não sei se eu fiz alguma coisa errada ou se eu não tinha acesso ainda, mas agora eu estou tendo, estou bastante feliz por isso. Eu não queria ter trazido esses episódios de violência para dentro desse espaço, porque aqui no Substack era um espaço onde eu respirava melhor, onde era o meu trabalho, assim, que eu estava focando no trabalho escrito, tá. Era um trabalho, diferente, mas que não tem problema não, eu estou como ativista, eu acho até ótimo que tenha mais esse espaço amplificado, inclusive para falar sobre a violência contra a mulher, tá. E toda vez que eu tenho que ficar calada, que eu não posso gritar pedindo socorro, né, ou que eu tenho que ficar calada porque para não para os vizinhos, para não incomodar os vizinhos, porque minha família tem vergonha, eu estou sendo submetida a todas essas violências repetidas vezes, tá. Eu acho que para mim dói mais, tá, o que dói mais não foram os chutes, não foram os socos, não foram os palavrões horríveis que eu escutei não, tá. O que me dói mais é a minha família endossando através dessas expulsões que elas, endossam, quando eu tenho que sair de um lugar para o outro ao pedir socorro. Isso para mim dói, demais, porque ao mesmo tempo também estou vendo a minha filha acreditando que esse processo é um processo legítimo em uma democracia de fato, tá. E não é. Filha, isto é consequência de um governo nazista, de um regime nazista ao qual eu estou sendo submetida desde a adolescência, desde a escola que eu estudei aqui, tá. Eu passei por isso na escola, esse processo aconteceu dentro do colégio, tá. Aconteceram estupros, também não só comigo, mas com a minha irmã. Vou falar sim, não, né, ela pode querer ficar com raiva de mim, não tô ligando, pode ficar com raiva, eu sei o que eu estou fazendo, tá, minha irmã? Eu sei muito bem, eu sou muito inteligente para saber que eu nunca mais vou ficar calada, muito menos no ano das eleições, que me silenciar através da diminuição do meu trabalho, através da redução da minha de tirar aí a minha credibilidade do que eu faço, entre outros. Eu não posso atender agora, querido, me desculpe, mas agora eu não vou atender não, agora você não vai me silenciar, agora eu estou falando no meu canal e com as pessoas que eu confio, porque se tem alguém que vem aqui para me ouvir, essa pessoa sabe que o que eu estou falando, possivelmente também aconteceu com ela, tá. Eu tenho certeza que não foi só comigo, outras meninas que eu conhecia na adolescência, eu vou, trazer aqui, elas tiveram convites, inclusive para serem, para trabalhar com um cara que selecionava modelos aqui em Petrópolis, e esse cara provavelmente está ligado ao tráfico humano e à exploração sexual até das menores de idade, né, das adolescentes, e provavelmente que esteja envolvido com a exploração sexual infantil. E tendo conexões internacionais, que eu sei que eles têm, com Miami, eu acredito, tá? No mínimo com Miami, eu tenho certeza que eles provavelmente também têm a possibilidade de estarem envolvidos no caso Jeffrey Epstein, tá? Epstein sim, né? Não é só Epstein como falam não, eu faço questão de falar do Epstein. O motivo eu também não vou dizer qual é não, mas eu vou deixar registrado assim, porque a live é minha e eu posso, tá? É. Então, por que que eu estou fazendo isso tudo? Porque eu acho que mais de 30 anos de violência e agora eu ter voltado para a cidade, meu marido morreu e eu ser silenciada de novo? Como assim? Eu fui atropelada, cara. Como que um homem fica atrás de mim me extorquindo e eu não posso pedir socorro? Que porra é essa? Né? Que é isso? Então eu sou o quê? Eu sou um pedaço de carne que vou ficar sendo jogada para lá e para cá, né? Para os cachorros comerem, tá? Porque eu não sei se vocês sabem, mas se você matar um cachorro, como mataram um cachorro orelha, aliás, orelha é um nome bastante sugestivo. Porque eu tô com muita pena desse cachorro chamado Orelha, tá, tá. Quem é de Jacarepaguá deve estar entendendo o que eu tô falando agora. Eu tô com muita pena do cachorro chamado Orelha, tá, do cachorro, só do cachorro, porque adolescentes que fazem uma coisa dessa com o cachorro, crescem fazendo isso aqui com nós mulheres, e vocês estão endossando essa palhaçada, tá, que vocês estão fazendo, isso que vocês estão fazendo é pior
do que o que eles fazem, porque vocês estão fazendo serviço sujo. Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão queimando os arquivos da violência que eles cometeram. Então, vocês são as faxineiras do crime, tá? Por mais que vocês tirem diploma de medicina, na concepção do resto da história da humanidade, vocês não vão passar de faxineiras do crime, tá? Porque vocês estão queimando arquivos de mais de 30 anos de violência, às quais eu fui submetida, e as minhas colegas de escola também, tá? Quando foram estupradas, que eu tenho certeza que também foram, sofreram violência, muitas delas já sofreram violência dentro de casa, porque aqui em Petrópolis os homens são extremamente machistas. Imagina quando eu tinha 15 anos, há 33 anos atrás, hein? Imagina como é que essa merda que não pedia, tá? Então as minhas amigas também apanhavam dentro de casa, e não bastassem isso, elas foram submetidas à violência dentro da escola, tá? Violência essa que não pode não ter sido uma violência física, mas foi uma violência psicológica extremamente nojenta, agressiva, tá? E de natureza totalmente nazista, tá? São nazistas, sim. São nazistas, sim. Usaram a escola como laboratório, inclusive atribuindo às meninas, às jovens, tá? O fardo de serem escravas sexuais para manterem suas mentiras, para que a escola, para que membros que participavam dessa escola pudessem manter suas mentiras incólumes e a sua honra incólume, como se fossem grandes salvadores da educação do Brasil. E não eram. Se não fosse o nosso talento, tá? Se não fosse a nossa genialidade, o nome da sua escola tinha caído na lama assim que o primeiro estupro tivesse sido divulgado àquela época. Mas vocês conseguiram, inclusive, usar drogas para que nós ficássemos em silêncio. Usaram drogas, tá? Viciaram algumas meninas em drogas para dizer que o que elas estavam falando era fruto de alguma alucinação por conta do uso de narcóticos, tá? E eu estou aqui como prova para dizer que tudo que aconteceu não era. Eu sou testemunha e sou vítima também, tá? E eu sei exatamente o que vocês fizeram e por que vocês fizeram e como que agora vocês estão cheios de dinheiro e por quê, tá? Mas, assim como a direita estava querendo uma intervenção internacional para garantir que esses mesmos estupradores permanecessem no poder, hoje eu clamo por uma intervenção internacional que conecte esses canalhas ao caso de Jeffrey Epstein e prove que existe o tráfico humano está chegando de porta-aviões sobre o nosso território e vai matar todo mundo que não se sujeitar a ser estuprado todo dia ou que não queira que sua filha fique de fio dental aos 5 anos de idade, ou melhor, aos 3, 2 anos de idade, num resort desse, rebolando para um velho porco estuprador, tá? É isso que vai acontecer caso vocês mantenham-se nessa posição de vacas de vacas caladas, vacas silenciosas, bovinas que nunca levantam a voz porque não querem macular a sua honra, né? E honra essa que está diretamente submetida ao jugo de um patriarcado extremamente nojento, hipócrita, que não se sustenta com suas próprias palavras, precisa estar o tempo todo atacando nossos corpos, atacando nossas mentes, atacando nosso trabalho, demolindo nossas casas para passarem com a sua virilidade nojenta, como se vocês fossem algum tipo de obra de arte só por terem nascido homens, tá? E pior, nascido homens estupradores. Vocês são um bando de canalhas, vocês nunca valeram porra nenhuma, e não é agora, no ano das eleições, que vocês vão começar a valer. Essa direita de Petrópolis não vale nada, só que é o esgoto da direita, tá? Não é à toa que Petrópolis é uma cidade satélite e aqui dentro tem briga de foice para entrar na prefeitura, tá? É briga de foice, eles fazem qualquer coisa, como faziam com a gente quando era adolescente e continuam fazendo até hoje, tá? Então, querem continuar fazendo isso comigo? Continuem, podem continuar, mas eu não vou calar minha boca, não agora. Inclusive, eu já tinha aceitado ficar em silêncio, sinceramente, eu tinha esquecido desses assuntos. Falei, deixa isso para lá,
eu tô com uma vida boa, entendeu? Minha filha tá bem, minha família tá bem, deixa tudo para lá. Mas eles continuam. Isso porque agora eu tenho certeza que meu trabalho ainda é bem melhor do que eu estava pensando que era. Caso contrário, vocês não estariam tão empenhados em me sabotar 24 horas por dia, como estão fazendo, inclusive botando um homem aqui atrás da nossa casa com risco de matar o meu vizinho, tá? Com risco de matar todo mundo aqui, como ele já tentou fazer com a minha família. Inclusive, lá na Praça da Liberdade, aqui, gente, tem a Praça da Liberdade. Uma das vezes que esse cidadão me abordou, esse sujeito, tá, que fica extorquindo dinheiro de todo mundo aqui no centro da cidade, sabe o que que ele falou para mim? E, você tem certeza que tudo aí na sua mente está bem, que você está bem? Aí eu pensei: "Ué, como assim? Por que que você está falando isso?", né, eu não entendia muito bem o que ele falava, mas eu vou explicar para vocês e vocês também vão entender. Aí ele falou assim: "Você tem certeza de que nenhuma veiazinha estourou na sua cabeça não?". Cara, a minha cunhada tinha acabado de ter um AVC, e ela tem o mesmo nome que eu. Então, meu filho, ele já tinha mania de ficar entrando na casa dos outros, ele carrega remédios controlados para manter as pessoas dopadas para ele poder fazer ou estupros ou assaltos, seja ou tudo, o que ele quiser fazer dentro do território alheio, tá. E provável que ele seja mais um escravo desse sistema, porque se ele ganhar dinheiro suficiente, ele vai conseguir fugir e, de repente, denunciar tudo e todos. Eu não estou defendendo ele não, por mim ele estava preso ou pior, por mim ele estaria morto, tá, por mim ele estaria morto, tá. Eu não sou, totalmente contra a pena de morte não, tá, mas nesse caso, no caso de estupro, eu sou a favor da pena de morte, só em caso de estupro, o resto eu não sou não, tá. Mas em caso de extrema violência, assim como esse cara me submeteu e também provavelmente tenha submetido a minha família, nesses casos eu sou sim. Mesmo porque não bastasse isso aqui, ele está até hoje atrás de mim, continuando cometendo as mesmas violências, tá. É óbvio que é ele que está por aqui, é óbvio que é ele que está entrando na casa e provavelmente é ele que está tentando fazer esse inferno na vida de todo mundo, tá. E quanto a isso, eu vou continuar fazendo denúncias, pode mandar um exército de porcos atrás de mim, estou pouco me lixando, tá. Eu não ficarei calada, não ficarei, tá, porque eu não tenho mais o que fazer, visto que ó, com essas mudanças eu nem procuro mais emprego, porque eu estou com medo de procurar um emprego e dentro do estabelecimento de emprego eu prejudicar os colegas de trabalho devido a esse tipo de ataques que eu estou sofrendo, tá. Ataques esses que eu não sei, podem armar alguma coisa para mim, tá. Então agora, nas últimas semanas, eu resolvi fazer assim: "Não, vou ficar dentro de casa, porque é carnaval e eu sei que aí mesmo que se eu sair para tomar minha cerveja no carnaval, o que que não vão falar ao meu respeito, né, aí que eu vou dar margem, dar brecha para eles dizerem que tudo aquilo que aconteceu, que eu falei é mentira, né, porque eu tomo uma cerveja ou porque eu fico acordada a madrugada inteira fazendo o que sabe lá o que eu quiser fazer, porque o corpo é meu, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Eu nunca usei disso para fazer violência com ninguém, eu nunca agredi ninguém. O máximo que eu fiz foi gritar por socorro, gritei mesmo. E estou falando algo aqui porque eu queria deixar registrado meu tom de voz, porque gritar não é crime, muito menos gritar por socorro, tá? Não é que eu saiba, não é crime, eu estou sem telefone. Tiraram meu celular, que era para eu não nem ligar para a polícia mais, tá? Por isso que roubaram meu celular, tá? Então, quando eu venho aqui e deixo registrado essas palavras, é para vocês também não abaixarem a cabeças. Meninas, vocês não estão seguras em Petrópolis, tá? Eu retiro tudo que eu falei sobre segurança, segurança aqui dentro dessa cidade. Não estão seguras. Aliás, do que estava acontecendo antes, se eu soubesse, mesmo as pessoas de 30 anos atrás, eu nunca tinha mandado minha filha de volta para cá, porque vocês estupradores e assassinos que estão morando aqui, circulando entre nós, tá bom? Estão todos circulando como se fossem anjos de candura caídos do céu. São um bando de porcos, tá? E olha só, tá vendo, né, não estão deixando eu falar, agora acabou. Agora querem me escutar, querem me assobalhar, vão fazer, mas vão sofrer as consequências que eu vou abrir queixa-crime, porque crime hediondo não prescreve, tá. Crimes hediondos não prescrevem, e vocês tentaram me matar para me calar, ou seja, um crime em cima do outro, tá, com agravantes, tá. Então nem vem que não tem, tá, porque muita gente também já fiz contatos internacionais, tem muita coisa aqui, eu não estou ameaçando ninguém não,
Tanto é que eu estava calada, eu falei: "Eu não vou falar nada para ninguém, eu não preciso disso, eu não precisava estar me expondo aqui". Mas, como os ataques são permanentes e constantes, de que forma que eu vou conseguir ficar calada? Não dá mais. Eu estou há 6 meses morando aqui, até agora nada tinha acontecido. Aí, de uma hora para outra, em dezembro, começou, tá, começaram a me botar nervosa, eu falei: "Caralho, fudeu, já conheço esse sistema, já sei que tem alguém aqui em Petrópolis que está querendo me colocar na posição de loucura para me fazer me mudar mais uma vez, para me calar, para me silenciar", tá. Associando uma coisa a outra, eu percebo que pessoas com muito dinheiro estão comprando, grande parte dessa cidade para manter a cidade em silêncio. Eu vou entrar, vou tentar registrar uma ocorrência, vou procurar um advogado, alguma coisa que me garanta, porque eu quero justiça, ainda que a minha filha não queira, tá, porque ela não vai querer se expor, obviamente, tá, mas eu vou atrás, eu vou por ela, porque eu sei que crimes hediondos não prescrevem e porque tem um assassino querendo morar comigo. Porra, um cara que extorque todo mundo, um porco nojento entrando dentro da minha casa, tá. Eh Estão dizendo que é alucinação minha. Alucinação? Como que a janela estava aberta, tá? Como que a janela estava arrombada? E como e o vizinho do dias que eu ouvi o barulho, o vizinho não estava aqui, tá? Não era ele. Ele é muito educado. Eu ouvi o barulho atrás da casa e em cima do telhado. Eu achava que era árvore, mas quando faz assim, ó, uma árvore não faz toque, 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 né, vai tomar no cu, não faz toque, uma árvore não faz toque, 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 nem coisa vai podia ser uma brincadeira, eu estava achando até pô, não é brincadeira, né, é alguém que não tem o que fazer, não é possível que essa pessoa continue atrás de mim. Mas e eu me lembro de ter visto esse rosto lá no Rio de Janeiro, eu tenho quase certeza que esse homem era o homem que morava no meu sótão em Jacarepaguá. Não tenho quase a menor dúvida mais, é essa mesma pessoa. Ou seja, ele pode estar atuando individualmente, mas ele não está sozinho, tá, ele não está sozinho. Ele atua individualmente, mas isso não significa que ele está sozinho não, tá. E provável que estejam se aproveitando dele, porque ele toma remédios controlados e, não é rico, tá. Ou seja, se ele estivesse recebendo pelo que ele está fazendo, se ele fosse um assassino profissional ou um criminoso profissional, ele estaria ganhando muito dinheiro, porque isso que ele faz, no mundo do crime, vale bastante dinheiro, e ele não sabe disso. Então, se estão fazendo isso com ele, e ele não sabe, é provável que ele seja mais um escravo também, porque se derem bastante dinheiro para ele, ele vai conseguir também fugir e não vai precisar fazer isso. Até porque algumas conversas que eu tive, ele parece ser uma pessoa que caminha para uma inteligência emocional saudável, tá? Ele parece ser uma pessoa que, se tivesse uma oportunidade, caminharia sim para uma inteligência emocional bastante saudável. Tanto é que eu fiquei com muita pena dessa pessoa, ainda que ele seja cúmplice do que ele fez comigo, mas eu realmente fiquei com pena porque eu vejo o que a falta da educação de base, né, a falta de conhecimento, leva a pessoa a fazer, porque ele não sabe nem que o que ele faz no mundo do crime vale bastante dinheiro, nem isso ele é capaz de saber, tá, né. Então, é por isso que eu fiz esse canal, é por isso que eu estou aqui, infelizmente eu acho que eu vou ter que passar por mais essa via crucis, onde eu vou carregar meu corpo como se eu fosse um pedaço de carne, me humilhando por aí, para que esses porcos possam se divertir, porque eles se divertem vendo mulheres, sofrendo, seja psicologicamente, seja fisicamente, seja de que maneira for, tá. Eu não sou nômade, eu nunca fui nômade, eu sou ateia, em primeiro lugar ateia, antes de tudo, acima de tudo ateia, tá. Não tenho nenhuma religião, respeito todas, mas respeito as pessoas que não fazem uso, desonesto da religião, tá. Tenho muitos amigos de diversas religiões, diferentes, sempre tive, desde a escola nós éramos jovens e nós convivíamos todos como pessoas, de religiões diferentes. Aqui em Petrópolis, essa característica era mais acentuada há 30 anos atrás, agora nem tanto, porque agora prevalecem as religiões católicas e evangélicas. Mas, na minha época de adolescente, de infância, aqui nós tínhamos, católicos, muçulmanos, judeus, evangélicos, eh
aquela do Seishonouye, né, uma que é japonesa, perdão, agora eu esqueci. Tínhamos essa, não sei se chama religião ou se eu acredito que seja uma religião, sim, eh tinha essa, tinham, hindus, eu acho, tinham era uma diversidade de amigos que eu tinha de todas as religiões. E nós, acreditem, hein, esse assunto nem era conversado entre nós nem sobre religiões falávamos, nós sequer sabíamos disso, a gente sabia porque era natural você conhecer a pessoa e saber da religião dela por frequentar a casa ou coisa parecida, mas nós sequer conversávamos sobre isso, isso nem era assunto de pauta, cada um respeitava a religião como espaço individual de crescimento pessoal de cada um, aquele que quer crescer, ascender, né, espiritualmente através de um processo religioso, tá? Mesmo porque eu não acredito no espírito como as pessoas acreditam religiosamente, tá? Para mim, o espírito ele tem um sentido filosófico que está intrínseco à minha carne, tá? Ao meu processo carnal aqui no espaço que eu ocupo durante o processo que eu chamo de vida, tá? Então, é assim que eu me encontro agora nessa posição. Infelizmente, eu vou ter que me sujeitar a mais essa via crucis, né? Porque provável que cristãos, né? Porque não basta ter religiões diferentes, são todos acreditam, todos têm Cristo como referência, ainda que sejam católicos, evangélicos, espíritas, todos têm Cristo como seu norte, tá? Então eu entendo por que que essa cidade aqui, ela faz com que nós pareçamos sempre encontre um personagem para transferir o nosso corpo, tá? Seja Maria Madalena, ou, né, seja Jesus Cristo, mas o fato é que essa cidade aqui, ela só entende castigo, entende que a mulher que gritar merece um castigo físico, tá? Eu estou me sentindo exatamente também sendo apedrejada em praça pública, ainda que não tenham pedras de fato, eu estou sendo apedrejada com o processo todo ao qual eu estou sendo submetida, desde das palavras mais delicadas, que vocês acham que não é violência, tá? Mas esses convites me retirar do espaço, até eu saindo dele de fato, tá? E quanto a isso, gente, eu faço questão de deixar um documentário aqui como referência ao que eu estou falando. Eu não sei se eu já trouxe aqui nas lives, tá? Mas documentário esse que eu assistia quando eu era criança, na adolescência, indo para a adolescência, acho que na adolescência, que meu pai, inclusive, fazia questão de que nós tivéssemos um conhecimento amplificado do mundo, então não tinha internet ainda, e ele trazia, ou eram vídeos ou eram livros, mas era fita cassete que nós assistíamos. Então, tinham 3 documentários. O que eu achava que era mais interessante, que tinha uma abordagem mais séria e científica, ele se chamava Execução, tá? E esse documentário Execução, ele é um documentário onde diversas execuções que acontecem pelo mundo foram relatadas ali, tá? E uma delas que me chamou muita atenção, que acontece, nos países de origem muçulmana, do apedrejamento. Eu também não sei se vocês sabem, mas quando uma mulher é apedrejada, acho que agora esse processo reduziu bastante, tá? Não sei se isso continua acontecendo no mundo aí, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, tá? E de moderno não tem nada, mas deixa isso pra lá, eu tô assunto. Então, no mundo contemporâneo, não sei se isso continua acontecendo. Provável que sim, né? Provável que sim. Olha o que está acontecendo aqui, né? Numa cidade que se acha super moderna, né? Então, esse processo de execução de apedrejamento, as pessoas que vão apedrejar a vítima, elas não podem usar pedras muito grandes, tá? Para que a vítima não morra rápido, e elas também não podem usar pedras muito pequenas, para que a vítima não morra devagar demais, tá? Então, e essa cena nunca saiu da minha cabeça nesse processo. Então eu recomendo para vocês assistirem esse filme. Não sei se ele está disponível em streaming digital, né? Porque ele era fita cassete. Provável que quem garimpe a internet aí consiga encontrar. Tem esse, tá? Execução, que não era muito famoso também na época, quase ninguém assistia, tá? Era muito difícil das pessoas assistirem.
Os que eram mais assistidos eram o Faces da Morte, que é bastante conhecido, tá, Faces da Morte e o Traços da Morte também. São 3 documentários sobre extrema violência que eu recomendo que todos vocês assistam. Para ontem, tá, para ontem. O Execução é disparado o que aborda a coisa com mais seriedade, tá, é que não leva para o lado sensacionalista. O Traços da Morte e o Faces da Morte era tipo essas cenas de violência que nós assistimos na internet o tempo todo, né, só que naquela época, como não tinha internet, era tudo compilado dentro de uma fita cassete, tá. O interessante daquela época é que, pelo menos, nós conseguíamos, ter uma centralização, midiática, melhor, eh controlada, era quase que uma regulamentação, porque o material era só pela dificuldade de todo o processo de você gravar, de filmar e do custo que aquilo tinha, né, no processo todo, aquilo por si só já era uma autorregulamentação, né, então dificilmente, você encontrava paralelos que fossem, que desqualificassem, né, igual agora na internet, que nós, temos existia a pirataria, obviamente, mas agora na internet fica tudo muito espalhado. As pessoas, por exemplo, não assistem, como, por exemplo, os filmes do Oscar, agora, tá. Aquela época todo mundo, era o país inteiro parava para assistir os filmes do Oscar. Não que isso não aconteça agora, mas nós não temos mais essa unidade, popular entre as pessoas, tá, cada um está dentro do seu quarto assistindo um filme, às vezes não vão ter essa conversa, não vira público, porque é tudo muito fácil na internet, e os espaços na internet também viraram microbolhas, tá. Não bastassem as bolhas nas quais nós estamos já inseridas automaticamente pelo algoritmo, as pessoas acabam criando microbolhas dentro das bolhas. O que são essas microbolhas dentro das bolhas? É como se você tivesse uma casa com uma televisão na sala, mas ao invés de você sentar com a sua família para ver televisão na sala, cada um fosse para o seu quarto e ficasse assistindo televisão sozinho. Então essas microbolhas, elas podem ser comparadas dentro dessa bolha aos quartos dessa casa, onde na sala ninguém se junta mais para assistir um filme, tá. Essas microbolhas são esses quartos onde as pessoas, ficam, saboreando a sua individualidade, como se esse processo fosse acrescentar, as mesmas coisas que acrescentavam no passado aquela sala, né, com toda aquela simbologia, em relação à vida humana, né, o valor que aquilo agrega, tá. Tanto é que os nossos cinemas todos, eles também praticamente, estão sendo extintos, né. Os cinemas, deram lugar às igrejas, como nós vimos hoje, tá. E esse cinema era a nossa sala de estar com a família, só que era uma sala amplificada, ainda é, tá. Embora ele esteja sendo, sistematicamente também, escombrolizado, né, o processo de escombros do nosso cinema é bastante triste. Mas hoje eu fiquei feliz que eu vi aqui lá no Recife, o filme foi projetado na praça da cidade, né, no prédio onde o filme foi filmado, O Agente Secreto. E isso me trouxe para esse lugar, né, do convívio familiar, do convívio social, onde todos os amigos iam, quando tinha um filme, assim, então quando saiu um filme do Oscar, no cinema ia todo mundo junto assistir, tá, e aquele grupo de pessoas enormes assistir. Ainda existe isso, obviamente que existe hoje, mas a proporção nem se compara ao que era na época, tá. E ainda tinha um detalhe, tinham fitas cassetes que eram difíceis de chegar aqui no Brasil, demorava para o filme chegar no Brasil, tinha esse detalhe ainda, tá. Então, quando alguém pegava a fita cassete, ia todo mundo para casa daquela pessoa para todo mundo ver o filme junto. Do contrário, a gente não tinha como compartilhar a tela dentro de um computador. Ou você ia na casa da pessoa assistir, ou você não assistia, esperava até chegar nas locadoras para você conseguir assistir também. Muitas vezes conseguíamos assistir também os filmes piratas, porque a gente ficava tão ansioso para assistir os filmes, que nós conseguíamos, às vezes, tá, não era sempre não. Éramos adolescentes, fazíamos besteira, obviamente, tá, como todo mundo faz, então nós conseguíamos o filme pirata e assistíamos antes. Era uma qualidade horrorosa, tá, às vezes não dava nem para ver direito a imagem da fita cassete, mas nós assistimos e ficávamos felizes da vida.
tá. Então, é isso, gente. Eu sou uma artista, mas eu sou uma artista, eu sou artista da introspecção, tá. Eu nunca gostei de me expor dessa maneira, mesmo porque o meu trabalho ele como ativista eu não me importo, mas o meu trabalho artístico ele é muito introspectivo. Eu não gostaria de ter trazido ele dessa maneira aqui, porque eu acho que isso acaba por desvalorizar o meu próprio trabalho, tá. Eu também explicar o meu trabalho, eu não gosto de explicar meu trabalho, eu acho que quando você tem que explicar o trabalho artístico, você, desqualifica a obra, tá, é horrível isso. É a mesma coisa que você vê um quadro de Picasso, é como eu estava vendo hoje, tá, que eu amo demais, sou apaixonada por Picasso. Imagina se Picasso tivesse que explicar para cada pessoa que fosse apreciar a sua obra, o que ele desenhou ali, entendeu? É como se não estou querendo me comparar, obviamente, tá, mas eu estou dando um exemplo bem gritante, que é para as pessoas entenderem do que se trata, tá, e porque eu estava, vendo a obra hoje, de um texto que eu gostei bastante, e é uma pessoa que eu admiro muito e sigo, e recomendei aqui das minhas redes sociais. Eu não sei se eu devo falar o nome ou não, porque eu fico um pouco preocupada com as situações de violência que nós estamos sendo submetidos, tá. Mas se vocês procurarem nas minhas redes sociais, vocês vão encontrar, como eu gosto de divulgar todo mundo que eu admiro demais, tá. Eu recomendo também que vocês façam uma pesquisa sobre Picasso, tá, sobre as obras de Picasso, tentem entender por que que para um artista é muito ruim ter que ficar explicando as suas obras o tempo todo, tá. Porque a partir do momento que você explica, tente mesmo porque por mais que você explique, gente, uma obra de arte, palavras não bastam. Para isso não precisava existir a pintura, não precisava existir a performance, bastava que você escrevesse só o que você pensa, tá. Então se existem formas diferentes de expressões artísticas, é porque palavras não são suficientes para expressar o inefável, tá. Simples assim, tá. Então é por isso que eu vou garantir que eu mesma continue com esse trabalho aqui na internet e, deixarei todos aqui, antes de tudo, convidados a continuar assistindo os meus vídeos, espero que gostem, tá, convidando vocês a participarem do debate político público atualmente. Estamos em anos de eleições, estão querendo acabar com a esquerda, estão passando com um tratoraço, tá, a direita já está com um tratoraço, aqui o tratoraço, desde 2024 passando sobre mim. Tá? Então, eu sugiro que vocês, quando a gente sempre acha que vai ser com o outro, né, que nunca vai chegar até nós. Eu também já estive nessa posição, tá? Ainda que eu sempre participei, com uma que eu sempre tenha participado do debate político, eu não tinha essa não era com tanta intensidade, mesmo porque eu nem tinha tempo para isso, tá? Eu estava ocupada demais, fazendo coisas que eu não sabia que 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 eram para que eram que eram fazendo coisas não só de trabalho para mim, tá, mas para essas pessoas que estavam se aproveitando de mim durante muito tempo, tá, esse tempo todo. Aproveitando não só de mim não, da minha família, dos meus amigos, tá, vários amigos meus também foram submetidos a esse processo, outros não, outros, conseguiram ter a felicidade de ir para caminhos diferentes. O fato também é que, não sei de que forma conseguiram isso, mas uma coisa que me chamava a atenção é que na adolescência, aqui em Petrópolis, quando nós adolescentes, grupos de adolescentes fazemos alguma coisa errada, a tendência aqui em Petrópolis é os pais afastarem todos os adolescentes. Ninguém mais pode ser amigo, ninguém nunca mais pode ver os amigos, tá? Esse processo aqui é comum. E, eu estudando, eu descobri que isso é uma estratégia militar também, que é de dispersar grupos, de não deixar grupos serem formados. E essa estratégia está sendo, colocada aqui em Petrópolis através dessa violência, inclusive é qual eu estou sendo submetida agora, tá. Então é isso, gente. Eu vou acho que deixar isso assim. Ah, e detalhe, eu e um grupo de amigos que fomos submetidos a uma violência na adolescência, eu me lembro que tinha um lugar onde nós nos reuníamos, num lugar que eu não vou dizer onde é que é não, porque ser um lugar privado, tá, um lugar privado. E nós, fazíamos encontros, nesse nosso grupo fazia encontros, nós trocávamos poesias, né, nós gostávamos de escrever, contar muitas poesias e naquele lanchávamos, né, a gente levava lanche, e fazíamos tipo um piquenique para trocarmos ideias, né, ler poesia, tá. E um dia
resolveram que o nosso grupo era um grupo de drogados, que nós não podíamos mais nos encontrar naquele lugar. Então o que fizeram? Sabe o que fizeram? Construíram uma guarita e botaram um segurança, um polícia em cima do local onde nós fazíamos esses encontros, tá? Então esse processo de colocar um símbolo militar acima da cultura é um processo nazista, que foi importado, dos Estados Unidos e trazido para cá, e desde as nossa infância ele está sendo implementado em Petrópolis, ó, com maestria por parte de pessoas que estão conseguindo obter lucros significativos, tão significativos esses lucros são, que eles não se limitam ao fator dinheiro, tá, a moeda. Lucros esses que se estendem a privilégios, dos quais eles não vão abrir mão, muito menos nesse ano, que é o ano das eleições mais importantes da América do Sul, tá? Que acredito que seja a eleição mais importante da história do Brasil, porque é a eleição que vai garantir com que nós não sejamos colonizados de novo, ainda que nós nunca tenhamos conseguido sair do processo de colonização, né? Nunca tenhamos sido decolonizados de fato, tá? Então cairemos novamente caso a participação da população não seja massiva. Nós corremos o risco de sermos colonizados e termos nosso território ocupado por essa polícia assassina que nós estamos vendo lá fora, que nós sabemos que já existe aqui dentro, tá? O que falta aqui dentro é, é só a ordem para que esse exército de mercenários desperte e continue saiam nos matando ainda mais, como eles já estão acostumados a fazer dentro dos territórios de favela. Tá? E que agora está aqui nos Estados Unidos, eles agora começaram a espalhar entre a população e agora está todo mundo sentindo a violência chegando perto. E é exatamente isso que vai acontecer aqui. Afinal, o processo de violência, pelo menos no Rio de Janeiro e São Paulo, nunca foi interrompido. Não houveram forças ainda capazes de interromper a violência, nem no Rio, nem em São Paulo, nem sequer em algum outro lugar do Brasil. Tá? As coisas estão melhorando, estão melhorando, porque nós temos um presidente à altura do combate à violência, tá? Caso contrário, caso esse ano isso não se reafirme, eu nem sei, eu não quero nem pensar na possibilidade de alguma alternativa a esse processo se estabelecer sobre nós, tá? Porque aí sim nós veremos o que é um inferno na Terra, como os nossos colegas estadunidenses estão sentindo agora dentro do seu país, tá? Eu aconselho que quem queira se aprofundar mais no assunto, tá? Principalmente desse sistema, desse regime de violência, que é um método, e ele está sendo não só trabalhado, colocado, mas como também implementado e lapidado, para que as pessoas não reclamem muito, como foi hoje o ditador Donald Trump visitar Minnesota para tentar acalmar os nervos da população, ou seja, eles estão aparando as arestas para que o crime não se amplifique em voz, tá? Mas que o método continue permanecendo através do silenciamento por palavras de conforto que fazem com que aquela sensação de medo da população amenize, e aí você consegue conter as manifestações populares, tá? Então, esse processo também se dá com gaslighting, ainda que ele não fale nenhum palavrão, ainda que ele não se altere falando que quer construir muros e blá, 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 ainda assim as palavras docinhas que ele está falando agora para amenizar a merda que ele está fazendo, elas também são um processo de violência. Eu acredito que seja, inclusive, pior do que a violência quando ela é através da agressão honesta daquele momento de irritação que a pessoa está passando, tá? A violência através da educação, da educação no sentido de educação, da polidez da conversa, tá? Da polidez da palavra, da educação de educação de estudo, não. Falando da educação da educação de tratamento, onde quando nós nos tratamos com educação, tá? A violência, quando ela está embutida através das palavras bonitinhas, tá? Das palavras de conforto,
ela é muito pior, tá. Tá aí um filme onde essa violência é bastante explícita, é O Cabo do Medo, tá. Quando o Jack Nicholson consegue seduzir a filha do personagem quando eles estão dentro de um barco, pra passar férias, tá. E ele chega aquele processo de sedução do psicopata, ele é característico, né, da conduta desse tipo de gaslighting, tá. Então isso que ele está fazendo, ele não está preocupado com a população. Se ele tivesse preocupado, ele teria mandado imediatamente pessoas para investigar o caso, tá, o que não aconteceu. Ele está preocupado em ir lá conter a população para que ela se silencie numa falsa sensação de conforto, através de palavras que vão prometer, prometer, prometer e não cumprirão nada, porque até agora a única coisa que ele cumpriu foi com a violência que ele sempre prometeu, tá. Gente, eu acho que eu já falei muito, eu vou encerrar essa live aqui, eu realmente gostaria até de ficar mais, mas, eu acho que está de bom tamanho, tá, mesmo porque esse vídeo vai ficar aqui, então, eu realmente vou interromper agora, talvez eu venha mais tarde para nós conversarmos um pouco, mas que se atentem para o processo de violência ao qual nós estamos sendo submetidos agora, tá. Não falo só de mim não, tá, nesse momento, aliás, nesse momento, não é nada sobre a minha vida pessoal, não mesmo, não mesmo, tá. Com isso eu consigo lidar, afinal de contas, se eu não me acostumar com a violência parece que já está acostumada comigo, então eu não tenho muito como correr dessa situação não, a qual eu tenho sido submetida durante todos esses anos da minha vida, tá. Então é isso, gente, eu não tenho mais palavras, como ninguém fez nenhuma pergunta, eu vou encerrar a live. Qualquer coisa, gente, pode deixar embaixo dos meus vídeos, mandar mensagem que eu respondo, tá, assim que eu ver. Geralmente eu vejo as interações quando eu desligo, porque eu não sei mexer muito bem, então peço desculpas até a quem possa ter mandado alguma coisa e eu não tenho enxergado. Eu tô até olhando aqui, Maris Lopes, obrigada Maris Lopes, me curtiu aqui o reel, então Maris Lopes, muito obrigada, beijão, muito obrigada mesmo, tá sendo muito legal para mim essa interação sim, tá, é muito importante para mim, tá, a sua participação no debate político é de extrema importância nesse momento, aliás, bem mais do que a minha aqui agora, tá, eu sou só um veículo de amplificação da voz, daqueles que não têm voz no mundo que nós estamos vivendo agora, ok? Então muito obrigada a todos, agora eu vou mesmo, tá? Então uma boa noite e até.